Paz. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um testemunho e uma experiência. Já essa experiência me aconteceu no mês de abril. Já tem uns meses já. E quando no vídeo anterior eu estava com vontade de compartilhar essa experiência com vocês, mas aí o Senhor, me orientou sobre o corpo da morte. Inclusive eu fiz uma live também com uma amiga, testemunhando esse fato, sobre o corpo da morte que o Senhor havia comentado comigo. Mas enfim, eu quero compartilhar hoje com vocês algo que está lá no livro de Isaías, tá? Isaías 36, a partir do verso 12. Eu quero dizer para você que o que eu tenho compartilhado com vocês aqui são experiências minhas, tá? São situações que eu tenho vivido ao longo desses 5 anos em que eu tô passando por esse processo com o olho, com essa situação do meu olho, e que o Senhor tem me permitido, vivenciar, experienciar muita coisa ao longo desse tempo. E em tudo isso o Senhor tem se mostrado muito generoso e muito cuidadoso comigo. Lá em Isaías 36, a partir do verso 12, eu vou ler somente uns 3 versículos com você. Depois você pega na sua Bíblia e confere, lê aí, porque esse texto ele é muito rico e ele é muito bom. Diz assim o verso 12: Mas Rabsaque lhe respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para te dizer estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do Senhor, ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque ele não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí, depois você termina de ler. Gente, o pessoal está fazendo comemorações de futebol aqui do lado de fora, por isso que você vai ouvir alguns barulhos, tá? E o que esse texto vem falar comigo, No mês de abril, eu estava já no 3º tratamento, com relação ao olho, na tentativa de combater a inflamação que havia no meu olho. Já estava no 3º tratamento. Como eu mencionei nos vídeos anteriores, somente agora no final de outubro, mesmo que em setembro eu iniciei o último tratamento, e no final de outubro é que a inflamação cessou e tudo mais. E em abril eu tava ali assim, no auge, da dor, do luto, da depressão, e naquela luta interna muito forte, tentando equilibrar todas as minhas emoções e não estava dando conta. E eu não estou trabalhando, como vocês sabem, eu já comentei aqui, não estou trabalhando, não recebo o benefício do INSS, nem auxílio emergencial. E eu estava assim, muito preocupada, com as contas em casa, só o meu marido trabalhando. E cada vez que eu voltava da médica, na época eu estava fazendo acompanhamento numa cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim,
que fica bem longe aqui da minha cidade, depois que eu vi para Vitória, que é mais perto, né? Porque aqui em Linhares mesmo não tem oftalmologista que cuide do meu caso em específico. E aí, né, muito preocupada, muito tensa, naquela semana parece que tudo ficou muito intenso. E um dia à tarde eu saí para caminhar e enquanto eu caminhava eu comecei a conversar com o Senhor e eu comecei a contar para Ele, né, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava enfrentando. E o tempo todo eu falava comigo mesmo, Eliette, você tem um pai, ele sabe cuidar de você. Eliette, você tem um pai, ele sabe cuidar de você. E eu repetia isso para mim o tempo todo, porque eu precisava interiorizar essa verdade. Mas a minha mente, ela entrou numa confusão tão grande, ao mesmo tempo que eu falava, você tem um pai, ele sabe cuidar de você. A minha mente retrucava, e assim como acontecia aqui, com a afronta de Rapsaque, né, a minha mente ficava, Eliette, você acha que com você vai ser diferente? Olha quantas pessoas estão passando por situações muito piores do que a sua e Deus não intervém, Deus não faz nada. E eu ali naquela luta, e eu falava, não, mas comigo é diferente, eu tenho um pai, eu sou amada de Deus, eu sou amada do pai. E, gente, aquilo parece que não fazia efeito, aquilo parecia que não entrava no meu inconsciente, na minha alma, no meu sistema. E eu entrei num conflito, aquilo me sugou tanto a energia. E aí eu cheguei em casa, eu precisava fazer uma tarefa, né, como parte do acompanhamento emocional que eu estava tendo. E eu me sentei para fazer aquela tarefa e eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia fazer nada. Eu estava moída, parecia que eu tinha sido atropelada por alguma coisa. E o conflito era muito grande, eu comecei a chorar, aquilo gerou em mim um choro compulsivo. E eu comecei a chorar e a chorar. E eu falei, Senhor, essa não sou eu não sou assim. Por que eu tô assim? O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que eu tô dessa forma? Eu já passei por muitas situações adversas. Eu já enfrentei dificuldade financeira. Eu já enfrentei problemas de saúde sério. Eu já enfrentei situações que para qualquer pessoa normal, né, o desespero bateria, mas eu não. Eu já passei por tudo isso. Por que eu tô assim agora? Por que eu tô dessa forma tão desequilibrada emocionalmente, tão sem controle? E aí eu ouvi o Senhor falar comigo assim, Eliette, você está lidando com a sua orfandade. E naquela hora, quando eu ouvi isso, eu parei assim. Gente, eu nunca me senti órfã. Eu nunca precisei de nenhum tratamento com relação, nenhum acompanhamento com relação à minha paternidade, porque o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito tranquilo, né? Meu pai foi um homem presente, um homem cuidadoso. Eu tenho memórias afetivas com meu pai, muito linda. Meu pai é um homem de um caráter, assim, maravilhoso, que me ensinou muita coisa. Então, assim, eu já passei por N ministrações de cura interior, nessa área de orfandades, né, participando de programas de cura, de congressos de cura. A minha igreja, o meu pastor, ele trabalha muito essas questões de cura interior. Então, assim, já participei muito, né? Então, eu nunca imaginei que eu tinha problema com orfandade. Nunca, nunca. Mas eu me lembrei de que quando eu tinha por volta entre 5 a 7 anos, na região que eu morava, no Pará, mais ou menos ali por volta de 82, 83, né? 81 para 81, acho que foi mais ou menos nesse período, né? No ano de 1981. Lá para nós ainda estava findando a ditadura, as guerrilhas,
né? E prenderam o meu pai. E o meu pai ficou 2 anos e 4 meses preso nesse período. E foi um período muito difícil pra gente, muito difícil, né? A minha mãe ficou com 4 crianças pequenas, eu era a mais velha, imagina, né? A, a escassez, ela foi, assim, absurda, sabe? Muito. Minha mãe teve depressão nesse período. Então, assim, foi muito difícil pra gente. Eu lembro disso. E aí, né, depois, né, meu pai foi liberto, né, voltou para casa e continuamos a vida. Mas eu nunca imaginei que essa parte da minha vida tinha me marcado tanto. E nesse dia eu me dei conta que aquela criança, daquela época, daquele tempo, daquele período, estava gritando dentro de mim com medo de passar por toda aquela escassez, por toda aquele aperto que aquela criança havia passado. E eu me dei conta que aquilo ali precisava ser tratado em mim. E por que eu estou falando isso? Gente, nós precisamos cuidar, né, das nossas defesas, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos limites. Porque o inimigo, muitas vezes, ele chega em nossos muros, né? O texto aqui vai falar que Rabsaque, ele chega ali do lado do muro, né? E ele sabia que havia homens, que havia guardas naquele muro, que havia pessoas naquele muro e que estava ouvindo. Então, o que que ele faz? Ele fala na língua do povo judeu, né? Ele fala na língua que eles podiam entender e eles falam tudo. E ele chega e ele diz, vocês acham que Ezequias vai ajudar vocês? Vocês acham que Ezequias tem um plano de salvação para vocês? Vocês acham que Ezequias, com essa história de que o Senhor vai guardar, que isso vai resolver? É só vocês olharem para as nações pelo qual o rei da Síria já passou e o estrago que ele fez. E não é diferente conosco hoje. Eu tive essa luta, mas quantos, né? Talvez você que está aí me ouvindo, talvez você está passando por uma luta dessa, por uma luta interna, por uma batalha feroz, porque é um ataque intencional, é um ataque das trevas, de forma intencional, que vem para nos desestabilizar. Porque uma vez que as suas emoções elas são abaladas, todo o resto entra em colapso. E era isso que estava acontecendo comigo. Era isso que estava me atacando. A intenção de Satanás era me fazer sentir abandonada, me fazer sentir rejeitada. E, gente, eu nunca tive problema com rejeição, eu nunca me senti rejeitada por parte do meu pai. Eu sempre tive a minha autoestima muito bem resolvida, né? As pessoas à minha volta sabem disso, mesmo eu tendo um olho cego, mas isso para mim nunca foi algo que me afetou emocionalmente ao ponto de eu parar e falar, eu não me sinto linda, eu não me sinto bela. Eu vim ter esse problema agora, depois da cirurgia, depois da retirada do olho, porque antes eu nunca tive. Eu nunca me senti inferior a ninguém. Mas nesse dia que o Senhor me trouxe essa informação de que eu estava tendo uma luta com a minha orfandade, eu percebi isso. Eu percebi que eu estava numa guerra terrível, tentando fazer com que Deus visse a minha situação, como se Deus não estivesse vendo. Eu estava tentando colocar para Deus, tipo assim, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se dá conta do perigo, sabe? Igual os discípulos lá no barco, Senhor, não te importa que pereçamos? E não há necessidade disso, porque o nosso Pai, Ele tem cuidado de vós. O nosso Pai, Ele não tira o olho de cima de nós o tempo todo. E aí, né,
a orfandade, ela nos cega, ela não nos deixa enxergar o Pai amoroso e cuidadoso que nós temos. Ela nos impede de ter essa visão clara a respeito do nosso Pai, do caráter do nosso Pai. Porque se o nosso Pai disse que cuida, porque Ele cuida. E aí eu quero contar um testemunho para vocês agora. Como eu comentei, no dia 8 de novembro eu estive na Médica para fechar o ciclo de tratamento lá em Vitória. E aí, né, como eu falei, eu tive aquela crise de rosácea porque eu fiquei muito preocupada antes, né, e né, mesmo ela falando que a inflamação já havia sido combatida, mas o meu sistema já tinha bugado, né, já estava todo desestruturado e eu tive aquela crise de rosácea nos braços e tudo mais. Mas eu fiquei realmente também preocupada, porque quando ela me passou os valores, né, da prótese e o valor do preenchimento, a minha parte humana, a minha parte racional, ela entendeu assim: Eliette, você não tem dinheiro para tudo isso. E realmente, gente, eu não tenho R$ 1 para ir na esquina para tomar um sorvete, né? Ainda bem que eu não gosto de sorvete, sabe? Eu prefiro um açaí. Então, eu não deixei de ficar preocupada com aquilo. Eu não deixei de ficar tensa por causa disso também. Porque eu preciso de dinheiro. E aí, eu fiz um textinho, eu compartilhei em alguns grupos, né, de WhatsApp, de algumas pessoas que já me conhecem e que já têm me ajudado. E essas pessoas, várias pessoas me abençoaram com algum valor, né? E eu estou guardando esse valor. E aí, não sei se vocês lembram que no meu primeiro vídeo eu falei com vocês que eu creio que até o final do ano, né, eu vou conseguir levantar o valor, todo o valor necessário para mim completar o tratamento. E aí, essa semana, o Senhor falou comigo assim: Eliette, eu quero que você pare de fazer crochê, porque eu tenho feito crochê em casa para mim poder ter alguma renda, né? Aquela necessidade de se sentir útil também, de poder ter algum valor para contribuir dentro de casa. Porque me preocupa, meu marido sozinho trabalhando. E aí, o Senhor falou isso comigo. E aí eu pensei, falei, meu Deus, e agora, Jesus? Eu falei, mas tá bom, Pai. Eu tô aprendendo a obedecer, tá, gente? Não tá sendo fácil. O meu racional, ele trabalha muito rápido. Eu calculo tudo muito rápido, então eu falei, tá bom, Pai, eu vou obedecer, eu vou só cumprir com as encomendas que eu já tenho e eu não vou pegar mais. Mas me preocupa. E aí ontem eu estava conversando com o Senhor e eu falei, Senhor, eu ouvi mesmo do Senhor? Foi o Senhor que falou comigo? Ou é coisa da minha cabeça? Porque chega uma hora que você fica assim, é real ou não é real? E aí eu falei, eu queria que o Senhor me desse um sinal de que é o Senhor mesmo que está me dizendo isso, para eu não pegar mais encomenda. Eu falei, porque o Senhor sabe que é só meu marido que trabalha e que esse dinheiro de encomenda, de crochê que entra, já me ajuda muito. E aí, gente, hoje cedo, logo por volta das 7 da manhã, uma pessoa me chamou no WhatsApp e aí ela me perguntou, Liette, como que tá o levantamento do recurso para você fazer o tratamento? Aí eu expliquei para ela, falei, ó, eu levantei X valor, mas ainda falta tanto, né? E aí ela falou assim, qual é o valor da prótese? Porque a prótese tem um valor, o preenchimento tem um outro valor. Ela falou, qual é o valor da prótese, Liette? Aí eu falei. Aí ela falou, mas o que você vai fazer primeiro? A prótese ou o preenchimento?
Falei, olha, os dois são importantes para mim, eu preciso fazer os dois, mas nesse momento o mais urgente para mim é trocar a prótese, porque a prótese que eu estou usando, eu tô correndo o risco de ter uma nova inflamação e eu não quero passar por tudo de novo. Eu não quero sofrer aquilo tudo de novo, porque querendo ou não, mesmo que a inflamação tenha cessado, mas ainda tem uma angústia aqui dentro, um medo, né? Todo dia eu olho e eu fico sempre naquele medo, naquele receio de encontrar novamente aquela secreção espessa, né? De voltar a escorrer aquela secreção no meu olho. E aí, né, eu falei com ela, eu falei, eu vou fazer primeiro a prótese, né? Aí ela falou, então, você já tem X valor. O restante que precisa, eu vou te abençoar. Porque o Senhor mandou eu dar para você. E, gente, eu falo para vocês, eu comecei a chorar porque é uma resposta daquilo que eu falei com o Senhor ontem. E é uma resposta do quanto o Senhor tem sido cuidadoso comigo, do quanto o Senhor tem sido generoso comigo. E eu pensei, eu falei, eu preciso testemunhar isso, eu preciso dizer para as pessoas o que Deus está fazendo comigo, o quanto Ele tem sido bom comigo. Eu não preciso lutar para ser aceita, eu não preciso gritar para chamar atenção. O meu pai, ele está com os olhos em cima de mim, ele está com os olhos em cima de você. Ele já me amou antes da fundação do mundo, ele decidiu me trazer a esse mundo, ele decidiu trazer você a esse mundo. E se ele decidiu, ele paga a conta. E mais uma vez eu vou afirmar isso para você. Eu tô falando, o que eu tô falando aqui é algo que eu tô rompendo, é algo que eu tô experienciando, é algo que eu tô vivendo. Eu não tô contando histórias de outras pessoas, eu tô contando a minha história. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me sustentado durante esse tempo todo. O Senhor tem enviado a provisão que eu preciso. O Senhor tem sido um pai muito amoroso e cuidadoso comigo. É um processo dolorido, tem sido um processo dolorido para mim, tudo isso, aprender a confiar, aprender a descansar no Senhor. E esses dias atrás o Senhor falou comigo assim, Eliade, você quer viver de milagre ou você quer viver de esforço? Porque de milagre, de esforço, o esforço é humano e ele cessa. Agora o milagre, a fonte sou eu. E eu sou inesgotável. E eu até escrevi um devocional sobre isso, porque quando eu falei, Senhor, eu quero viver de milagre. E aí assim, o Senhor ministrou várias coisas ao meu coração. Alguns projetos, né? E dentro desses projetos, assim, eu sempre quis ser uma empresária, sabe, gente? Eu sempre tive envolvido com artesanato, amo, gosto, sempre gostei, aprendi quando era criança, sempre gostei. E sempre me trouxe uma renda, sempre, né, me socorreu em alguns momentos, né, financeiro que eu precisava. Eu tinha aquela renda ali, né? E o meu projeto, né, é o quê? É ampliar, é começar a dar aulas de crochê, é ampliar, né, o meu nicho na área de crochê e, sabe, o meu projeto é assim que terminar esse tratamento do olho, que eu tiver tudo bem, que, né, aí eu vou trabalhar para ampliar tudo isso, porque eu quero ser conhecida, né, pelo meu trabalho. E aí o Senhor fala comigo, não, você não vai ser conhecida pelo seu trabalho. Você vai ser conhecido por aquilo que eu faço através de você. Eu falei, tá, Senhor. Eu entrego meu crochê. Eu amo fazer crochê, tá, gente? Eu entrego meu crochê.
E eu estou aprendendo a entregar. Porque eu sei que Deus tem muito mais. Não é mais, é o melhor. Ele tem o melhor para me dar. E eu quero deixar essa experiência para você. Cuide de seus muros. Não deixe que o inimigo fique gritando nos seus muros, nos seus limites. De que o teu pai, de que o Senhor não pode te socorrer porque Ele pode. Não importa a situação, não importa onde você esteja, o Senhor pode te socorrer. E Ele te socorre da melhor forma e da forma mais inusitada que você possa esperar. E é esse meu testemunho. É essa minha gratidão nesse dia por tudo que o Senhor tem feito. E se você puder, compartilhe com mais pessoas essa mensagem. Se ela for importante para você, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que essa mensagem chegue para mais pessoas que estejam vivendo nesse conflito, né? E que precisa de uma palavra dessa, precisa saber que o nosso Deus, Ele pode sim nos socorrer e Ele pode sim nos livrar da mão dos nossos inimigos. Amém? Fique com Deus.